A graça e a paz, amados. Eu gostaria de iniciar esta reflexão lendo as palavras de Jesus em Mateus 24, 12 e 13. E por causa da multiplicação da maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. Queridos ouvintes, Jesus nos ensina que à medida que chegamos mais perto da sua segunda vinda, os tempos ficarão mais conturbados, principalmente por conta da falta de amor que gera um esfriamento espiritual. Até mesmo várias pessoas que frequentam a igreja por muitos anos irão murchar a sua fé. Porém, aquele que ficar firme em Cristo, esse sim será vencedor e conquistará a vida eterna. Pedro faz uma declaração no capítulo 1, versículo 3, uma declaração de júbilo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que declaração maravilhosa! Nós que moramos na Flórida sabemos muito bem o que é se preparar para uma tempestade. E o mais sensato é nos prepararmos para uma tormenta espiritual que Jesus nos conta que há de vir e onde tudo será feito com o intuito de nos afastar do amor de Cristo e tirar a nossa esperança da vida eterna. O apóstolo Pedro abre sua carta com palavras de louvor a Deus, Pai e seu Filho Jesus Cristo, lembrando aos leitores que a salvação é um presente da misericórdia de Deus. Em seguida, Pedro declara que os crentes recebem uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Pedro quer declarar que é a regeneração que fornece a nossa esperança viva, afirmando que a salvação é um presente de Deus. Assim como uma criança não faz nada para nascer, nós experimentamos o renascimento não por causa de quem somos ou de qualquer coisa que fizemos. Nós nascemos de Deus através da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Tornamo-nos mortos para o pecado e vivos para a justiça em Jesus Cristo, como está revelado em Efésios 2, versículo 5. Essa regeneração através do novo nascimento é a razão da nossa esperança, a garantia da salvação. Costumamos dizer, espero que não chova ou espero que passe no teste, mas esse não é o tipo de esperança que Pedro tem em mente quando ele escreveu. O termo grego para esperança nesse texto significa uma expectativa ansiosa e confiante. Essa esperança do crente não é apenas viva, mas é uma esperança vivida, vivenciada. Ao contrário de esperança vazia, morta deste mundo, essa viva esperança é energizante. Ela é viva, ativa na alma do crente, algo bem profundo e enraizado, é uma expectativa contínua. Nossa esperança viva se origina de um Salvador vivo e ressurreto. A esperança viva de Pedro é Jesus Cristo. O apóstolo está falando aos cristãos que estavam sofrendo perseguição na Ásia Menor. Suas palavras tinham a intenção de encorajá-los quando enfrentavam grandes problemas. O futuro deles estava seguro por causa da ressurreição de Cristo Jesus. A esperança deles era a vitória de Cristo sobre a morte e sua vinda e a sua ressurreição. Por causa de que ele ressuscitou, ele também voltará para buscar os que são seus. O apóstolo Paulo confirma isso em 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas.
O objetivo de nossa esperança viva é descrito também em Pedro 1,4, como uma esperança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós, para você. Temos uma esperança que nunca será tocada pela morte, manchada pelo mal ou desaparecida com o tempo. É a prova da morte, a prova do pecado, é a prova do tempo. A esperança nos sustém quando passamos por experiências dolorosas e pelo medo do que o futuro nos reserva. Em um mundo caído, onde as pessoas enfrentam pobreza, doença, fome, injustiça, desastre, guerra, terrorismo, decepções, traições, precisamos de uma esperança viva. A Bíblia nos diz em Efésios 2,12 que aqueles que não têm Jesus Cristo não têm esperança. Os crentes são abençoados com esperança real e substancial através da ressurreição de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é a nossa salvação, é a nossa esperança viva. Portanto, se agarre nele e siga vitorioso até o último dia. Como diz a letra de um antigo hino, segura na sua mão e vai. Segura na mão de Deus e vai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?